E já estamos no ar, como sempre. Então, Chico, está tudo? Bem-vindos ao episódio número 6, ao sétimo episódio da Origem da Mancha. Yeah. Mais uma semana, mais um episódio. Nem vou comentar. Comigo está tudo bem? E contigo? Comigo está sempre tudo na maior, se não estava aqui. Tosses secas, náuseas, nada? Não. Eu não. Isso Está é tudo muito bem. bom. Falando Muito com o bom meu médico de sinal. família, ele diz que está tudo bem. Tens esse hábito de falar diariamente com o teu médico de família? Então, ele tem assim aqui no meu número em fast dial, aqui no meu telefone. Posso sempre falar com ele, sempre que A quiser. qualquer hora? 24 horas por dia? Qualquer hora. Eu, se eu ligar às 3 da manhã para ele me ir buscar ali aos aliados depois de uma bela noite, ele vem. De bata, claro. Depois de uma bela noite. É, eu sou uma linha de massagista. Porque ele é massagista do Porto, eu esqueci-me de dizer. E ele é meu médico de família e é massagista do Porto também. Aquele senhor careca muito alto que entra no Porto para cuidar dos E o senhor jogadores. é médico do Porto, por alguma razão o faz tudo no Porto. E entra, Yeah. trata os jogadores, cai no relevado, porque escorrega, não está sem sapatilhas, sem pitões. E pronto, é isso. Olha, Então, alguns factos que aconteceram 4 de junho, hoje, quinta-feira. Em 1896, Henry Ford criou o primeiro... teve sucesso no primeiro teste a um quadriciclo da Ford. para quem não sabe, um quadriciclo tem 4 rodas. Muito bem, João, bem visto. E foi bem sucedido, ou seja, foi o primeiro projeto que correu bem O primeiro quadriciclo. da Ford. Quadriciclo, sim. Pronto. Alguns anos mais tarde, Angelina Jolie nascia, em 1975. Tu disseste isso alguns anos mais tarde. Pensei que Henry Ford tinha criado o carro e passado 3 anos nasceu a Angelina Jolie ainda no século XIX. Já foi 79 anos depois. Pronto. Então não foi assim tanto tempo. E um facto histórico. Antes de mais, feliz dia das crianças a todas as crianças que há. Apesar de ser há algum tempo e tu ainda estás a festejar. Toda a gente devia festejar, não é? Isso foi dia 1 de junho, que foi ontem. Foi segunda-feira. Antes de anteontem, foi na segunda-feira, exatamente. E isso foi dia 1. 4 dias depois, hoje, celebra-se o Dia Mundial de Crianças que sofrem de maus tratos. Ou seja, o que é que parece, né? Parece que as crianças foram mimadas demais, né? Passar 3 dias começaram a levar. Que se portaram mal e voltaram a levar. E depois só para o ano é que voltam a ser mimadas. Pronto, é de ano em ano, está bem. Mas o dia da criança dos maus tratos é que é importante para os pais, não é? Pois, eles é que celebram este dia, não é? Portanto, pais que celebram o dia de hoje, feliz Dia Mundial da Criança que sofre de maus tratos. É isso. Todos os pais que dão na tromba aos filhos, feliz dia da criança. Sim, porque as crianças conseguem ser bem irritantes. Não é? Conseguem. Bastante. Mas eu gosto muito delas. E elas gostam de mim. É assim. Isso foi muito estranho, João. Tu tens que idade? Eu tenho 22 anos, mas mesmo assim, não é estranho, caralho. Então tu não podes dizer que uma criança gosta de ti? Opa, pronto. Esquece. Pronto, passemos à frente. Bem, em relação ao coronavírus e à situação atual, como é que está em Portugal? Opa, Eu sei que abriram alguns shoppings, não é? Abriram. Bastou abrir aqui o Mar Shopping de Matosinhos e o pessoal foi logo uma correria para ver o que é que havia de novo desde o dia em que começou a quarentena até agora, porque claramente vieram a nova moda toda, vieram os novos vestidos, as novas camisolas de gola alta e as novas t-shirts do Rick and Morty. Por isso toda a gente correu à Primark e à Zara e à Corte Fiel para ver então qual eram as novas tendências. Entendes? Mas tu foste um deles que foi a... Não, eu não fui, tive relatos de quem foi. Boa. Uau, então boa. Quer dizer, agora adotaste uma medida contra o Estado de abrir outra vez os shoppings? Não é isso, eu estou a brincar. É só porque o facto de ter aberto não quer dizer que agora... Tipo, não é como se fosse os portões do Rock in Rio, que as pessoas estão todas ali, abrem os portões e vai tudo a correr. Não é isso que eu estou a dizer, não é? Porque
que não é para isso que se abriu Mas é isso que acontece, mano. É em todos os lugares. Porque agora parece que vai haver ainda mais pessoas do que aquelas que já havia a fazer coisas que entretanto ficaram proibidas, não é? Porque as pessoas pensam, opa, e se isto acontece outra vez? Eu não vou ficar outra vez com saudades. Não, eu vou enjoar de compras, vou enjoar de shopping, vou enjoar de comer fora, eu vou fazer de tudo, não é? Ai, Jesus. É assim, o pensamento pessoal é assim. Mas agora lembraste-me de um meme bastante engraçado que, imagina que quando houve a quarentena, houve aquele confinamento e as pessoas tinham que ficar em casa. Então diziam, o Estado decretou que tinham que ficar em casa. E aparecia pessoas que não correm desde 1996. Toda a gente numa maratona enorme a sair à rua para correr. Verdade. O pessoal não podia dizer. Ninguém pode sair de casa. Ok, mas sai de casa só para fazer exercício. Só para fazer exercício. Só para passear o cão também. Que o cão, coitadinho, não pode ficar em casa. Tem que sair. E pronto. Mas isso eu compreendo porque, sei lá, as pessoas veem-se privadas de sair à rua e hão de querer... Olha, só dá para ir à rua se a desculpa for fazer exercício. Então a pessoa até faz exercício para ir para a rua. Portanto, eu até compreendo isso. O meu avô faz isso há anos com a minha avó. Diz, onde é que vais? E eu, vou ali à papelaria. E demora 5 horas passa o dia todo na papelaria. Exato. O meu avô faz isso há tanto tempo. Eu nem sei o que é que isso tem de novo. Esse é o novo improved. Eu vou comprar cigarros. Comprar cigarros é nunca mais vir. Ele ao menos vinha à noite, não é? Não, mas ele é branco. Pá, pronto. Essa é uma piada racista. Sim, mas não te preocupes que os pais brancos também abandonam os filhos e os pais latinos também, quando querem comer, estás a ver, tapas, quando querem ir aos tacos, aos burritos, quando querem eles, ali vou comprar um burrito para a família toda. E nunca mais vêm, nunca mais põem os pés em casa. Pronto. E falando nesse branco versus negro versus... Não é. Surgiu Vamos falar do elefante. Vamos falar do elefante na sala, não é? Um elefante enorme que não ocupa só a sala, mas ocupa o mundo inteiro. Sabes, tudo o que acontece nos Estados Unidos, o pessoal gosta de se manifestar. Portanto, vês uma pessoa que só usa a internet para pesquisar receitas e para pesquisar, lá está, para ir à Zara, para comprar coisas na La Redoute, a publicar aquela foto do Blackout Tuesday, como foi acontecer na terça-feira. Não usam para mais nada, mas usaram aquilo porque são completamente conscientes. Sim. Continuando nesse sentido, eu acho que toda a gente sabe o que é que nós estamos a falar, com o que aconteceu com o George Floyd, aquele afro-americano que foi morto. Para quem não sabe, podes explicar só assim, muito rápido, por alto? Aconteceu mais ou menos há 2 semanas, ou uma semana mais ou menos, um afro-americano que foi apanhado com notas falsificadas, foi preso por 4 polícias em Minneapolis, sendo que um deles carregou com o joelho no pescoço dele durante 9 minutos, matando. Apesar do homem ter problemas cardíacos e respiratórios, que toda a gente usa como desculpa, não é desculpa nenhuma. Nós temos imagens. E ele carregou com o joelho no pescoço do homem, matou-o completamente. E as pessoas responderam a isso com protestos, sendo que acusaram a polícia de racismo, acusaram a polícia de xenofobia, de violência. Eram 4 polícias, não é? Sim, de abuso de poder, mas imagina... E alguns polícias já tinham tido problemas em relação a... Exato, nomeadamente essa polícia. Pronto, crimes racistas, não é? Não, mas imagina, o polícia que fez isso já tinha 18 queixas. 18 pois é, queixas isso que eu estou a dizer. Imagina, 18 queixas, se eles fizerem 18 queixas à polícia, eles têm que fazer alguma coisa, não é? Imagina, olha, o meu vizinho anda a fazer fez barulho por 18 vezes. Eles têm que ao menos vir aqui, olha, o que é que se passa? O que é que se passa aqui, não é? Imagina, eu acho que entre eles também têm que fazer isso, não vão estar a proteger coisas porque não é... 18 queixas não são 3 queixas ou 5 queixas, são 18 queixas, não é? Se eu queira 18 vezes abaixo das escadas, eu sou capaz de me magoar pelo menos algumas vezes, não é? E se calhar fazes alguma coisa à 19ª vez, se calhar, pá, alguma coisa está mal, não é? Exato, eu acho que se calhar as escadas, eu não tenho que trocar sapatilhas, ou as escadas estão um bocadinho gastas, é preciso ladrilhar outra vez, não é? Opá, acho que é isso. E então, continuando, houve protestos. Tem havido protestos ao longo do tempo, não é só nas redes sociais, não é só nos Estados Unidos,
é no mundo todo. O mundo inteiro revoltou-se contra o que aconteceu. Esse polícia já foi preso, vai ser acusado de homicídio, provavelmente homicídio involuntário. Involuntário, pois. Mas só foi um. Acho que os outros não foram acusados de nada. Nem sei se foram despedidos sequer. E ele vai ser preso. O resto, os 4 polícias que estavam, os 3 polícias que estavam à volta dele, não lhes vai acontecer nada. Apesar de terem protegido esse homicídio. E esse homicida, de certa maneira. Continuando, os protestos estão a acontecer agora, passaram a ser uns protestos violentos, a ser completamente a ser muito violentos. As pessoas estão a ser magoadas, sendo magoadas por polícias ou sendo magoadas por outros protestantes. Não são pacíficos. E eles dão cabo de lojas, de carros, de propriedade alheia. E isso, na minha opinião, não é maneira de responder. Até porque eu sei perfeitamente que o ódio só gera ódio. Mas a violência não é a resposta. Apesar de ser uma coisa que merece atenção. E eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, devem pensar numa forma de reformar a polícia. Porque faz falta a polícia e a polícia não está a cumprir. Houve manifestações à porta da Casa Branca. E acho que pela primeira vez deram uso ao bunker, né? Foi para ir, o Trump foi pela primeira vez para o bunker. Para proteger aquele político, aquele presidente que lá está, que está completamente chocado com o que está a acontecer, tanto que mandou a Guarda Nacional para as ruas para dar cabo dos protestantes. Dizem que ele usou a polícia militar para dispersar os manifestantes para poder ir a uma conferência de imprensa. Sim, acho que sim. Não foi a Polícia Militar, não, acho que não foi. Foi a Guarda Nacional, que basicamente é o Exército, que em vez de estar disposto no resto do mundo, está disposto nos Estados Unidos, está em base dos Estados Unidos. Chama-se a Guarda Nacional. São soldados de fim de semana. Eles fazem aquilo, só, pessoal, bora para o Exército, bora. Basicamente é isso. E pronto. Acho que o que está a acontecer é chato. Agora, o que as pessoas estão a fazer, a maneira como estou a responder, eu estou a ver várias pessoas a ser isto versus isto e a confundir o racismo com... Eu sou a primeira pessoa a dizer que a polícia abusa da autoridade. Até porque eu sei que a polícia abusa da autoridade não só nos Estados Unidos, mas em todo lado. E nós aqui em Portugal sabemos disso. Tu aí na Inglaterra deves saber disso, não é? Não sei se já tiveste algumas experiências, mas sabes disso, que a polícia muitas vezes abusa da autoridade. Mas confundir a luta contra o racismo, que deve ser feita ativamente, contra uma luta contra a instituição, generalizar as coisas é uma atitude completamente errada. Eu, por exemplo, eu estou no Instagram e além desses blackouts que tens feito, que gera um bocadinho a moda, e eu não aderia a isso, porque eu acho que é um bocadinho uma moda, e eu prefiro ser ativo nessa luta. Acho que as pessoas estão um bocadinho confusas. Acho que as pessoas são muito generalistas. Estão a falar do racismo. Mas toda a gente é racismo contra os negros. Toda a gente é racista contra os negros. Esses têm que ser parados. Mas ninguém se lembra, se calhar, dos hispânicos, dos latinos, que sofrem o mesmo tipo de racismo da polícia. Ninguém se lembra que a polícia violenta também os brancos, que abusa da autoridade. E é preciso saber separar isso. Saber dividir essas lutas. Porque senão não vamos conseguir nada. Ninguém vai conseguir nada. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, eu percebo o que estás a dizer. Mas, sim, eu acho que o racismo está em todo lado. Pronto, claro que o impacto que tem, o que aconteceu ter acontecido nos Estados Unidos tem um impacto muito maior do que se tivesse acontecido, por exemplo em Portugal. Claro. Mas pronto, tem havido manifestações, houve aqui em Inglaterra, em Londres, houve, eu não sei se em Portugal houve, mas nos Estados Unidos tem havido imensas, estão a haver motins, estão a haver assaltos, ou seja, dentro da pandemia há outra pandemia, não é? Sempre houve esta pandemia do racismo. Sim. E quem é racista, independentemente de qual é a raça a que se estão a superiorizar, quem é racista vai ser sempre racista. Sim, não vai mudar a mentalidade. Quem é racista é sempre racista.
E isso tem a ver principalmente com a mentalidade, não é? O que é estranho, porque nos Estados Unidos, como já falámos, aquilo é uma mistura de raças, não é? Não há bem Um americano mesmo. um americano puro, não é? Porque Sim. isso não existe. Uma mistura de raças hispânicas, muito influenciada hispânicas e italianas e de todo o mundo, de todo o mundo. Por isso é um bocado estranho saber que é um dos principais países em que o racismo é uma lacuna enorme. Sim. Há outros, claro que há outros, né? Mas nos Estados Unidos é ainda maior, quando eles estão expostos a todo tipo de raças, não é? Exato. Devia ser uma coisa mais normalizada, não é? Sim, e eu, por exemplo, eu conheço americanos e de diferentes raças até, e eles próprios dizem, nós somos um país muito racista, nós não sabemos nada, nós não sabemos dividir as raças entre religião, por exemplo, chamamos aos árabes muçulmanos, sendo que é a mesma coisa que chamar a um branco, não, vai ali um cristão, pá, Sim, por amor de Deus. E sim. eles sabem disso, sabem que mesmo dentro das próprias raças são racistas, são bastante intolerantes. E faz sentido o que tu estás a dizer. Sendo que um país que não tem uma nacionalidade, por assim dizer, seria um país um bocadinho mais tolerante, um país que devia dizer, nós somos todos da mesma, devemos estar todos unidos, devemos estar todos dentro da mesma situação, estamos a proteger, somos todos da mesma nacionalidade, apesar de não sermos todos iguais. Mas há aqui um grande problema, que sinceramente é verdade. As instituições dos Estados Unidos, nomeadamente as instituições económicas, financeiras, políticas, as questões organizacionais, está-me a faltar a universidade já, para eu começar a usar estas palavras caras, são nomeadamente brancas, são nomeadamente antigas, com raízes muito antigas. Ou seja, o racismo, que pertence às gerações mais antigas dos Estados Unidos, continua a estar bastante dentro das grandes instituições americanas. E isso assim, tão rápido não muda. Portanto, é importante estes protestos, mas acho que os protestos são muito mais importantes do que os motinhos. É isso que eu tenho a dizer só. Eu acho que os motins não têm importância de zero, não é? Porque, quer dizer, importância tem porque há que combater isso, porque isso só faz com que se perca quase a razão das manifestações, não é? A manifestação, pá, na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer depois de tantas manifestações é nada. Exato. Porque é o que acontece na maior parte das manifestações. E sendo Não, esta uma problemática muito, muito antiga, e até agora não aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. pelo Por menos isso não é que, desta maneira. Pelo menos. e dificilmente, o caminho nunca pode ser por motins ou por violência ou por agressões. Concordo. Mas isso é como tudo, dificilmente uma coisa que está instituída muda só por causa de uma manifestação, percebes? Por exemplo, o facto no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, as mulheres ganharem menos que os homens que fazem o mesmo tipo de trabalho. Claro que há lutas das mulheres contra os direitos de igualdade de género, mas muda alguma coisa? Percebes o que eu estou a dizer? Sim, mas tu tens. Já não é tão como era antigamente, não é? Mas Continua a ser um bocadinho. ou seja, o que eu quero dizer é que é uma luta ativa, sempre. Não? E tudo o que acontece de mal, ou seja, de agressões, violência e assaltos, só para validar uma manifestação, só invalida a luta. Exato. Agora lembraste-me, vamos começar aqui a dizer, feministas que nos ouvem, a nós, não saiam do nosso canal, porque nós não somos sempre assim, estamos só a dar a nossa opinião, não vão ser como fez o pessoal de Gaia, como fez o pessoal de Lisboa, e esse pessoal. O que eu estou a dizer é eu sou a favor do direito de género, de igualdade de género. Não é isso que eu estou a dizer, sou a favor sou muito a favor disso. De tudo o que faz sentido na cabeça de toda a gente é isso. É que não há raças, há pessoas diferentes, que não há superioridade num homem só porque é homem. Não, há dois géneros. Quer Sim, dizer, há mais agora. acho que há para aí 14 géneros, né? Mas
E eu não Ou os seja, conto, mas há mais. na ciência devem assumir só dois, né? Macho e fêmea. Hum. Mas mesmo esses géneros, eu sou a favor da liberdade de expressão, né? Cada um escolhe ser como quer, não é? Exato. Desde que Ou seja, não não chateie não os é outros. porque o que eu quero dizer é que não é por eu ser como sou que todas as pessoas deviam ser assim, não é? Ou Exato. seja, até é interessante ninguém ser como eu, não é? Até porque tens o ultra básico, mano. Tu não Mas, rapas o cabelo, como não, mas falámos é no último interessante, episódio. a diferença é que faz o mundo evoluir. A Sim, sociedade evolui, não é? A diferença de pensamento, a diferença de orientações, tudo que é diferente faz as pessoas pensarem, verem a mesma coisa de maneiras completamente diferentes e evoluir o mundo. E as pessoas evoluem também. lá está. Eu acho que neste zarafundal todo perdeu-se um bocadinho o objetivo da coisa, que era honrar a memória do George Exato, Floyd e, e, exatamente. e fazer uma luta. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de um caso que eu li há pouco tempo até, da Rosa Parks, não sei se sabes quem é. Não. Pronto, a Rosa Parks é aquela mulher nos anos 60 que se recusou num autocarro que estava normalmente segregado com os brancos à frente e os negros atrás, ou melhor, as outras raças atrás. Ela recusou-se a dar lugar a um branco para ficar de pé. E então foi expulsa do autocarro juntamente com a maioria dos negros. O que aconteceu foi que os negros deixaram de andar de autocarro durante 381 dias, se não me engano. Teve um impacto financeiro e económico nos Estados Unidos enorme. Isso chegou ao presidente e tiveram que mudar a lei, ou tiveram que ser um bocadinho menos, e eu não queria usar esta expressão outra vez, mas tiveram que ser um bocadinho menos racistas para voltar a deixar os negros usarem os autocarros e a voltarem a unir-se, entendes? Demorou isso, tiveram de ter um impacto económico e financeiro na luta para que as instituições mudassem a maneira de ser. E acho que é o que falta agora. E eles não vão conseguir isso por motins, não vão conseguir isso por destruir tudo, até porque estão a destruir das próprias comunidades. Mas se calhar deixarem de fazer algumas coisas que possam prejudicar essa luta ativista, é capaz de ser bom, entendes? De ser bom eles tentarem reduzir um bocadinho, porque os Estados Unidos vive do dinheiro. Os Estados Unidos vive dessa ideia do sonho americano de fazer dinheiro. Se cortarem isso, se houver um corte nisso, pode ser que as coisas mudem mais facilmente. É isso que eu tenho a dizer. E pronto. É verdade, mas o que eu acho é assim, eu acho que a certo ponto, quando uma manifestação toma proporções tão grandes como tomou esta, é muito fácil descambar no que descambou, não é? Porque as pessoas, não só os manifestantes, as pessoas querem tudo agora, né? Querem tudo o mais rápido possível. Então uma pessoa que se manifesta, que vá numa manifestação, quer a mudança agora, percebes? Uhum. E não vendo isso, porque é muito difícil acontecer uma mudança no momento, não vendo isso as pessoas começam a ficar sem opções, não é? Porque têm o direito à manifestação, tudo bem, e manifestam-se. Mas acham pouco porque não vêem resultado imediato nisso. E E querem mais. acham que, tipo, não é, claro que não é toda a gente, não é? Estamos a falar de uma minoria que se passou nos Estados Unidos, não é? E acho que o que aconteceu depois das manifestações, ou durante as manifestações, os assaltos, os motins, etc., abafou um bocado a luta, ou a manifestação, ou o assunto deixou de ser O que aconteceu em o que Minneapolis, o George Floyd. aconteceu exatamente, para passar a ser assaltos, motins, incêndios a carros da polícia. Violência. Ou seja, isto só faz regredir ainda mais, percebes? Na minha opinião. Mas pronto. Porque vai deixar de ter o impacto que teve, porque pronto. Exato. Olha, eu já não tinha um momento tão sincero e tão sério neste podcast que eu não me lembro do último momento assim que nós tivemos. É um momento Eu acho que bastante é a sério. O primeira pessoal deve vez. ter ou adormeceu, ou o pessoal adormeceu completamente com esta tanga toda, ou o pessoal curtiu e vai-nos começar a ouvir mais. Eu acho que é a segunda. Eu espero bem que seja a segunda.
For the sake Por of, favor, Milagre. seja a segunda. Por favor. Não tenho adormecido. Ai. Mas pronto, é isso. Acho que vamos ver como é que isso corre a partir daqui. E pronto. Olha, falando nisto, eu queria te fazer uma pergunta que se calhar que tu gostas. Eu queria te fazer uma pergunta bastante grande. Bastante grande, diz. Não é uma pergunta grande, mas é uma pergunta de grande importância para ti. E tu sabes que sim. Quando saís daqui... Espera aí, deixa-me só dizer mais uma coisa que eu me lembrei agora sobre este assunto, só para terminar. Tá Claro que quando se fala neste tipo de assuntos, e muitos assuntos, se fala muito nos Estados Unidos, Uhum. porque antigamente, há 100, 200 anos, havia muitas comunidades, seitas de supremacia branca, né? A mais conhecida, o Ku Klux Klan. Ou seja, havia muito o culto da raça nos Estados Unidos. Por isso acho que ainda há muitos resquícios disso. Principalmente em cidades não tão centrais, tipo estados dos Estados Unidos não tão centrais. Há muito ainda hoje isso, essa cultura, essas seitas. Eu vi Existem um essas filme, seitas escondidas. deves ter visto também o Green Book, Sim. aquele filme que esteve nomeado para os Oscars, que é um filme em que há um pianista muito conhecido, acho que é em Nova York, Sim. o pianista, e é negro, e precisava, ia fazer uma turnê de uma ponta à outra dos Estados Unidos, ou seja, do oeste para oeste, certo? Passando pelo sul dos Estados Ou seja, de Unidos. Nova York até Califórnia, passando pelo sul dos Estados Unidos, que é uma zona, teoricamente, muito racista. Uhum. Pronto. E ele contratou um branco, ou seja, este senhor negro tinha um estatuto, uma posição na vida muito boa em relação à do branco que ele contratou, que por sua vez era italiano. Portanto, há aqui uma junção de estereotipos e de raças e de contextos que até é engraçado, não é? De certa forma mudou o plano que na altura existia, que era a supremacia branca sobre o negro. E Pronto. neste caso o negro era muito mais rico do que o branco, que era supostamente mais pobre. Pronto, exatamente. Uhum. Supostamente sempre, não é? E então o que acontece é que isto passa-se, acho que nos anos 70, 80, este filme, não é? 60. Já não me lembro. 60. Sim. E é incrível ver a forma de tratamento há situações até engraçadas em que eles vão os dois, não é? Porque eles vão, é uma viagem de 1 mês ou 2 meses ou meio ano, já não me lembro. Uhum. E há muitos momentos em que confundem o pianista como sendo o motorista do branco. Até ouvirem o branco a falar. E é muito chato. Há muitos momentos, por exemplo, havia casas de banho específicas para outras raças que não os brancos, nesses estados. E por isso, claro que nos Estados Unidos há muito ainda essa cultura, porque há muitos estados, nos Estados Unidos há uma taxa de analfabetização enorme e de Cuidado com as educação. palavras caras. Cuidado com as palavras caras, que nós já estamos afastados de educação há algum tempo. Ou seja, nesses estados, não é? Depois as pessoas admiram-se que o Trump disse que beber álcool gel ou lexívia ajudava no coronavírus. E as pessoas admiram-se que há gente efetivamente a tentar isso nos Estados Unidos. Mas há. É? Mas E o onde é que principal será? facto disso é terem eleito quem elegeram para presidente. Né? Mas pronto, eu só queria deixar este tema. Queria muito falar do KKK e Eu sei, tu és estava-me a esquecer. completamente maluco por essa história, por esse tipo de história. Porque Mas pronto, definitivamente existe. Porque isso existe ainda. vamos deixar um bocadinho a marinar este assunto. Agora vai ao forno uma semana e E depois vemos pronto, como é que. voltamos às piadas do Holocausto e dos judeus, né? Depois Pronto, vemos vai ao como é forno. que. Olha, isso era outro assunto que podíamos falar, porque isso também há uma raça, há uma luta de raças, mas entre brancos e brancos. Sim, Quer dizer, brancos e brancos não, mas de brancos e brancos brancos, mas contra também brancos, percebes? são Mas pronto, brancos, podemos falar brancos. isso no próximo episódio. E da mesma maneira que em África existe, por exemplo, no Ruanda, lutas entre tribos de negros versus Negros e negros. negros, exatamente. Pois, lá está. Houve Em sempre isso. Não é uma Angola, questão tanto há uma racismo. série de lutas entre eles, Pois. de grupos e. Mas pronto, vamos ver como é que é o feedback
Vamos talvez ver falemos como é que é. deste assunto no próximo Espero que não episódio. adormeçam novamente, digo isso outra vez. O Holocausto é o meu assunto preferido de toda a história. Ok, vamos gravar essa. Esta vai ser a próxima fotografia para aparecer. O Holocausto é o meu assunto favorito na história. Ok, vamos gravar isso. Pronto, mas diz lá o que é que me querias perguntar. Eu queria te perguntar, tu já sabes que ainda não abriram bem as fronteiras, apesar da Grécia ter aberto a 19 países. Abriu as fronteiras a 19 países. Imagina o país que não foi escolhido pela Grécia para abrir as fronteiras. Portugal. Exato. Porquê? Porquê? Não faz sentido nenhum. Mas isso não faz sentido nenhum, porque toda a Europa olha para todo o mundo olha para Portugal como sendo um exemplo Da luta contra o da coronavírus, sim. luta contra o coronavírus, do exemplo de medidas, porque não faço ideia nenhuma do porquê disso. Opa, eu ainda estou por ver isso, ainda vou pesquisar mais sobre isso para obter uma resposta, porque acho que é estúpido. Imagina que abriram, se calhar, aos países mais ricos. Vamos abrir aos Estados Unidos. Pois, mas os Estados Unidos está de rastros. Mas aos Estados Unidos, temos que abrir. Pronto, então temos que abrir. Imagina, eu não sei. Eu vi que há 3 ou 4 dias a União Europeia publicou uma notícia com, até ao momento da notícia, com a lista de países que cada país tinha relações ou seja, de entrada e saída livre. Uhum. E não havia muitos países, ou seja, havia uns 6 ou 7 países, assim, os mais centrais, tipo França, Espanha, Alemanha, Itália não, mas os principais assim da Europa que estavam a começar gradualmente, não é? A abrir as fronteiras. Uhum. Há Sim, sim. um desenvolvimento aqui em Inglaterra que até o dia 1 de julho toda a gente que venha para cá, que chegue cá, tem que ficar cá 2 semanas. Sim, de quarentena, claro, 15 Quarentena. dias. Que é A igual. partir de 1 de julho, possivelmente isso já não vai ser assim, estão a discutir ainda. Pronto, é um desenvolvimento. Em Portugal acho que não se precisa de fazer a quarentena. Para já nem abrimos as fronteiras, entendes? Porque para mim, Ok. até na minha opinião, a coisa mais importante é manter as fronteiras fechadas, porque não sabemos quem pode entrar. Mas não era aí que redigia a minha pergunta, que redizia. Mas espera, só para acabar isso. Há acordos, por exemplo, assim, dos países em que os portugueses têm mais imigrantes fora, que estão a estabelecer colunas de regresso, percebes? Ou seja, eu poderia ir para Portugal, ou seja, se mostrasse um documento, ou sei lá, não sei como é que isso se procedia, em que eu vou para Portugal, percebes? Porque sou português. Uhum. Tem acordos Inglaterra, Suíça, França, Bélgica, sim, e Luxemburgo. Uhum. Não sei como é que isso se processa, mas eu acho que à entrada do país tu tens permissão para ficar nesse país durante 4 dias ou 3 dias. Percebes? Sim, Para te mas é obrigar a importante sair. isso. Para os portugueses Mas era voltarem a só ver isso que eu queria dizer. as famílias. Sim, é o mais importante. Mas, Pois, como por eu causa estava. do meu querido mês de agosto, não é? Claro, O claro que regresso do sim. imigrante. O regresso do imigrante, né? A despejar em Portugal o que ganhou o ano todo no... Os Mercedes, os BMs, para vir tudo, da Europcar. comidas. E pronto. Lá se foram os imigrantes desta vez, pronto. Nós que o Alô, pessoal a ver em alô, França. alô. Não, mas disse o que é que ias dizer. Ia dizer, não era aí que a minha questão residia. A minha questão é, quando acabar estes planos de contingência e voltarem a abrir as fronteiras, qual é o primeiro país que tu queres visitar? Que eu sei que tu adoras viajar para todo lado. Qual é o país? Escolhe só um. Não escolhas 20, escolhe só um. Tu tens uma resposta? Claro que tenho, mano. Tu sabes a minha Então resposta. diz-me a tua resposta. Ei, mas a tua resposta vai ser a mais perigosa, né? Que eu já sei. Ou Claro. não? A É minha Itália? resposta vai ser Itália, claro. Eu tenho Pois, que ir a mas isso é Itália. muito arriscado. E esse é o último dos países que eu quero visitar. Pronto, mas o meu é dos primeiros, por isso eu tenho que esperar mais. Mas como eu não viajo tanto, tu viajas muito mais que eu, é isso que eu estou-te a perguntar. Porque se calhar é interessante, um país que nunca foste. E queres ir a pontos ir. Um país que eu nunca fui, assim, em Sim. princípio eu quero esgotar os países todos da Europa, mas seria algo como um país nórdico. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, um desses. Dinamarca? Sim, um país nórdico, escandinavo.
Tu achas então o que é? Suécia, Dinamarca? Não sei, só gostava de experimentar. Experimentar e... Não sei, eu gostava de ir ou à Islândia. Gostava muito de ir à Islândia. A Islândia já acho mais fixe. A Islândia é fixe. Reykjavik tem a capital com o nome mais difícil de sempre, que se escreve Reykjavik e diz Reykjavik. Mas é também um dos países mais caros da Europa. É? Porquê É. que é? Não sei. Simplesmente é assim. For the sake Simplesmente of. é assim. Ok, está bem. Pronto, e eu estava a dizer, disseste e acertaste, eu quero ir à Itália, quero ir ao sul da Itália, que nunca fui. Para mim é bastante importante ir. Mas sim, é Máfia, muito à perigoso. Sicília. Quer dizer, à Sicília. Não, mano, quero ir a Nápoles, por amor de Deus, tu acabaste outra vez, porque é que tens sempre que fazer essa piada? Não, mas espera Tem aí. que fazer essa piada. Não, mas toda a gente associa a Itália a mafiosos a comer pizza. A Exato. andar em vespas e a fazer aquele sinal da cebola. Da cebola, o sinal da cebola. Sim, aquele sinal que toda a gente já percebeu. Aquele de juntar os dedos, os nhecos. Também conhecidos como nhecos. Exato. Pronto, e claramente em Itália ninguém fala italiano, falam todos, como é que se diz? Um sotaque italo-americano de Nova York, ninguém fala italiano. Outro dia nós estávamos a falar disso, não é? Que em Itália ninguém fala italiano, toda a gente fala inglês com sotaque italiano. Sotaque italiano de Nova York, yeah. Hey Tony, excuse me, what are you doing over there? Yeah, pronto. What's the matter with you, Tony P? Nunca mais vamos falar de Itália outra vez, pronto. Okay. Então ouvi dizer que vou mudar o nome da Sicília para Máfia, vai ser o nome novo da Sicília. Mafia Land, tipo um parque de diversões da máfia. Mafialândia. Venha matar o seu bufo por 5 cêntimos, mata o seu bufo. Então tem aqui uma caçadeira de 2 canos, pode matar quem você quiser. Bum! Papá, matei um bufo! Que bem, filho, que bem. Agora vamos à barraca dos dentes, vamos. Pronto, é assim. Jesus. E da lavagem de dinheiro. Pronto, e é isto, acabamos. Pronto, o pessoal que nos via na Itália, nomeadamente na Sicília, pronto, também já foi. Nós estamos a chegar ao fim. Pronto. Estamos a chegar ao fim. Sinto que foi muito bom. Sinto que não falámos de nem metade daquilo que queríamos falar. Zé. Eu sei que tu tinhas cenas para falar, mas acho que ainda temos alguns minutos e tu tinhas uma série, não é? Que gostavas de falar. Momento cultural esta semana. Estava à espera disso. João Albuquerque. João, então é contigo. O que é que nos trouxeste hoje? Só para terminar. Olá, Francisco, e eu hoje trouxe-vos uma série bastante enigmática. A série Rami, que conheci já porque saiu o trailer da segunda season e ainda não tinha visto a primeira. Portanto, eu vi. Lembrei-me Consegues logo explicar qual é o enredo? Claro. Então, basicamente, a série... Claro, que triste que isso foi. Então, se não quiseres ir por aí, não vais por aí. Explica o que querias dizer. Então, se eu queria falar de uma série e não sei explicar o enredo, eu sou capaz de ser um bocadinho ignorante, não é? Não sei. Vi a série só por ver. A série chama-se Rami, R-A-M-I, e adivinha quem é a personagem principal? O Rami. Quem é o diretor? O Rami. E o executivo? O Rami também. É tipo o Fresh Prince of Bel-Air, que o Will Smith faz de Will Smith. Não, basicamente, o Rami é uma série sobre um rapaz, mais ou menos na casa dos 20 anos, que é muçulmano, é da ascendência egípcia, mas vive em Nova Jersey. E então, a luta dele é a luta com a família tradicional e a religião tradicional que ele vive, com a de um rapaz normal a viver nos Estados Unidos. Nós sabes como é que é, nós, por exemplo, temos as relações com as pessoas que nós temos, nós não somos muito religiosos, por norma, e ele, de certa maneira, tem um conflito com isso. E ele tem uma razão, eles no islamismo, por exemplo, têm que rezar 5 vezes por dia, tem um dia especial que é sexta-feira, tem que fazer o Ramadão, e ele tem problemas com isso tudo. E é muito engraçado a maneira como ele lida com isso, e a maneira como ele é, porque ele é muito chill, e ele é uma pessoa completamente calma, enquanto, por norma, os árabes, as pessoas da ascendência árabe nos Estados Unidos não são calmas, são ei, vamos fazer isto e tal, ei! São muito...
muito enérgicas e ele não, é muito chill e é espetacular ver esse contrário. Olha, isso até bem a propósito agora destes assuntos, não é? De certa forma. Uhum. Exato. É a luta e ele é Entre muito cheio. culturas. Sim, sim, Tipo, a porque inner luta, né? o conflito que ele tem entre ele e com os amigos dele, que alguns são islâmicos, outros não são normais, entendes? Quando digo normais, uau. Ok, acabei por entrar aqui numa coisa que eu queria entrar. Não, imagina, são brancos, negros, etc. São Average. de várias raças e de várias culturas. E ele tem esse tipo de conflito. Por exemplo, há lá um episódio muito interessante que é ele com 12 anos e ele num flashback quando aconteceu o 11 de setembro. E ele era o único rapaz da ascendência árabe na turma. Imagina como é que ele ficou. Completamente ostracizado. Ainda por cima a mãe tinha... Epá, eu já estou a dar spoilers, eu sei, mas a mãe, em vez de lhe dar no telefone, deu-lhe um walkie-talkie. Estás a ver o que é ele no meio da aula? Amigo, está tudo bem, está tudo bem. Oh, pá, Jesus, o rapaz só passava vergonhas. Mas pronto, é uma série bastante interessante. São episódios de 20 a 30 minutos. São episódios muito fáceis de ver, muito engraçados e que lutam e que falam de um conflito que os jovens de 20 anos agora têm com a tradição das famílias. Eu vejo muito no Rami, apesar da minha família não ser tão tradicional assim, eu vejo muito no Rami porque eu ainda vivo com os meus pais e sinto isso, sinto essa pressão de sair à rua e de não teres, tu deves sentir menos isso, mas Não tens a cena de connection com ninguém. tenho a cena de connection. Espiritual. Sim, eu não sou muito religioso, mas eu sou da opinião dele. A relação que tu deves ter com Deus é entre ti e Deus. Mais nada. Se não quiseres ser tão religioso, não és, nós não temos ninguém tem nada a ver com isso, hoje em dia. A não ser a dona Alzira, que é extremamente religiosa, com os seus 500 santinhos em casa, que me dá sempre um por ano, no Natal. E pronto. É isso. Tu não tens... Francisco, tu não tens séries, nem filmes para falar? Não, continuo na minha empreitada de The Office. Acabei de ver Rick Morty, que aconselho muito para uma fuga ao sério e é muito fixe. Eu vi agora o último episódio da 4ª temporada e senti-me mal porque aquilo realmente tocou-me nos sentimentos. Uma série de cartoons conseguiu tocar-me nos sentimentos. És um gajo frágil. Já não sentia isto desde o Pikachu, do primeiro filme dos Pokémons, quando está a tentar reanimar o Ash com as lágrimas. Mas foi bom, foi um sentimento sentimental, claro, um sentimento sentimental. E este programa vai estar cheio de gafes e de cenas que eu só para dizer a palavra residir, vi-me aflito, ostracizar também. Eu sei dizer essas palavras, mas estiveste bem, acho que te safaste bem. Obrigado por dizeres que o meu vocabulário é bastante extenso. O teu também é. Pronto, então vamos dar este episódio como terminado, amigo, não é? É isso mesmo. Foi um episódio bom. Espero que tenham um resto de uma boa quinta-feira. Sim. Amanhã é sexta, pessoal, como sempre. Episódio da Mancha costuma querer dizer que no dia a seguir é sexta-feira. E a seguir ao dia de sexta é sábado e domingo. Não se esqueçam, pessoal. Portanto, pessoal, sejam felizes, nunca se esqueçam. E respeitem os outros. E até uma próxima. Tchau.